Você, sua família, sua casa, onde você estiver, seja no Brasil, aqui em Minas, em qualquer lugar do planeta. Louvado seja Deus. Para mim é uma alegria, uma honra poder estar aqui na casa do Senhor dos irmãos. Pastor Alisson, nosso amigo, pastora Cris, que nós conhecemos há alguns anos. E a chave? Tá ligado? Pra cá ou pra lá? Esquerda. Left. Todos me ouvindo também? Todos me ouvindo. Glória a Deus. Queridos, falar sobre a questão dos últimos tempos, e escatologia, e essa questão que o mundo enfrenta hoje, da pandemia, é algo muito importante para nós cristãos, porque nós estamos vivendo isso e existem revelações e existem profecias bíblicas, principalmente a respeito do assunto. Eu costumo dizer o seguinte, que no meu entendimento teológico, o futuro ele não está em aberto. O futuro ele é fixo. E quem fixou o futuro é Deus. Porque se nós partimos dessa premissa, nós temos maior tranquilidade para entender as coisas. O que eu quero dizer com isso é que se nós imaginarmos que o futuro está em aberto, nós temos que pensar em um Deus que precisa, como se aqui tivesse um muro, e ele agarrar-se na beirada desse muro e se levantar para ver o que está acontecendo do outro lado, e se baixar, e aí ele vai se preparar para aquilo que vem vindo do outro lado do muro. Ocorre que quando nós pensamos isso, nós de alguma forma, direta ou indiretamente, nós anulamos um dos atributos incomunicáveis de Deus, um dos, ou quase todos eles, que é, por exemplo, a sua onisciência, a sua onipresença. Então não existe nada que possa estar acontecendo e que nós ainda não saibamos em qualquer lugar do mundo que Deus não saiba. Por exemplo, não existe alguma coisa acontecendo na esquina em que Deus ainda não sabe, e que de repente ele é pego de surpresa, e aí ele vai usar os seus atributos para resolver aquela situação. Não, Deus ele não é pego de surpresa, por isso o futuro é fixo por Deus e Deus executa o futuro. Quando nós partimos dessa premissa, nós entendemos e começamos a ter maior tranquilidade, entendemos alguns acontecimentos. Um dos fatos importantes que a Bíblia relata, por exemplo, é quando lá em Gênesis 41, no versículo 32, a Bíblia diz que o faraó teve um sonho dúplice. E por que dúplice? Porque ele sonhou com as vacas magras que comiam as vacas gordas, e as espigas fracas de milho que comiam as espigas gordas, fortes. Esse é o sonho dúplice. E o texto diz que isto era alguma coisa, foi algo estabelecido por Deus, ou seja, a fome no Egito, ela era algo estabelecido por Deus. E o texto continua dizendo que Deus tinha pressa em executá-la. Ou seja, Deus estabeleceu a fome e ele executou aquela fome no Egito. E isso nós vemos acontecer em várias outras passagens bíblicas. A praga dos gafanhotos de Joel, a peste nos dias de Davi, quando ele fez o censo, a fome que existiu nos dias de Elias, todas elas são estabelecidas por Deus. Quando nós não podemos nos chocar quando nós falamos Deus é criador do mal. Qual mal? O mal, não o mal moral, mas as coisas que acontecem, catástrofes e coisa e tal. Né? Eu me lembro que em 2005, quando houve aquela grande tsunami, houve um pastor que disse que Deus foi pego de surpresa quando questionaram, porque morreram lá quase 300 mil pessoas na Indonésia. E aí Deus foi pego de surpresa. Por quê? Porque o pensamento dele é que Deus não tem visão do futuro. Ou seja, a tsunami aconteceu e quando Deus se deu conta, aconteceu. Isto é o teísmo aberto. Bem, eu estou falando isso por quê? Porque esta pandemia, se é que nós podemos chamar de pandemia, ela não é algo que pegou Deus de surpresa, é algo estabelecido pelo próprio Deus. E está em harmonia com o que nós vamos ler em Mateus 24. Quando, em Mateus 24, lá no versículo de 7, 8, começando no versículo 1, Mateus 24, 1, nós vemos ali Jesus falando sobre estas questões. Então, isto é algo que nos deixa mais tranquilos, porque nós sabemos que estamos vivendo exatamente o que a palavra de Deus nos traz informação.
Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia ela se cumpriu no ano 70, quando Tito invadiu ali Jerusalém, filho de general Vespasiano, e destruiu o templo, destruiu a cidade. Flávio Joséfo, ele foi um contemporâneo da época, um judeu, ele não era cristão, mas ele relata os acontecimentos, que sangue escorria das escadarias do templo, de tantos judeus que morreram em razão disso. Só que aqui também existe uma duplicidade de profecia que nós falamos. O que é essa duplicidade de profecia? É que esse acontecimento, que Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, que se cumpriu no ano 70, ela vai se cumprir de novo quando? Quando o anticristo estiver agora no poder mundial. Isso nós começamos a entender quando nós lemos o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 9. O livro do profeta Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim: 70 semanas estão estabelecidas para o seu povo e para a sua cidade. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que as 70 semanas de Daniel não são para a igreja. As 70 semanas de Daniel são para o povo de Israel e para a santa cidade, Jerusalém. A igreja ela é uma espectadora do que está acontecendo. A igreja é uma observadora. E dessas 70 semanas, 69 semanas já se cumpriram. Estas semanas, irmãos, não são semanas de dias, segunda, terça, quarta, quinta, são semanas de anos, baseados lá em Levíticos 25. Em Levíticos 25, Deus estabeleceu o ano sabático, onde os judeus trabalhavam 6 anos e descansavam no 7º. Trabalhavam 6 anos e descansavam no 7º. Então eles trabalhavam 7 semanas e 7 anos, 49 anos. No 50º ano era o ano do jubileu. Aí a terra voltava ao seu proprietário, os escravos eram livres. Esse ano do jubileu de Levíticos 25, ele trabalha em harmonia com a pessoa de Cristo, é uma representação de Cristo. Quando nós lemos Isaías 61, quando Jesus diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos. Então o jubileu é o ano da libertação. E Jesus, quando ele lê isto também, lá para os judeus na sinagoga, ele diz, foi dado a ele o livro do profeta Isaías, ele leu exatamente esse texto e diz: olha, diante de vós hoje se cumpriu essa profecia, eu sou o jubileu. Então Levíticos 25 fala das semanas, que são semanas de anos. Então Daniel está falando de 490 anos. E dessas 70 semanas, um período já se cumpriu, que foram 7 semanas, 49 anos, que foi o período da reconstrução dos muros de Jerusalém, que foram destruídos pelo rei Nabucodonosor. Depois desses 49 anos, que foram reconstruídos através do Império Medo-Persa, Ciro, ele fez essa reconstrução. Houve lá 434 anos, 62 semanas de silêncio. Deus não falava com ninguém, nem através de sonho, nem através de profetas, nem através de urim e de tumim, que era aquela placa de pedras que havia que os sacerdotes usavam. E Deus então houve um silêncio da parte de Deus. É por isso que em algumas Bíblias você vê uma folha branca entre o Antigo e o Novo Testamento, é uma representação desse silêncio de Deus. A Bíblia diz em Daniel 9, quando vem falando das 70 semanas, que o Messias seria tirado ao completar a semana de número 62. Então, quando Jesus foi crucificado, a semana de número 62 se cumpriu. 62 semanas, com mais 7 semanas, são 69 semanas. Mas são 70, falta uma. Esta última semana é o que diz lá no versículo 27, que esse homem, o anticristo, ele vai fazer um acordo com muitos durante uma semana, ou seja, 7 anos, e na metade desse acordo ele vai romper. E aí ele vai fazer de novo o que Tito fez aqui, como Jesus falou que aconteceu no ano 70. Por isso, duplicidade de profecias. Tudo indica que ele vai sacrificar numa porta no altar, como Tito fez, e que os judeus serão começarão a grande perseguição dos judeus. Jesus então está falando isso, esses acontecimentos. No versículo 3 agora de Mateus 24, ele diz: e no Monte das Oliveiras
deles achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Esse é o interesse de toda a humanidade. Quando vai acontecer isso? Quando será o fim das coisas? E Jesus então começa explicando no versículo 4, dizendo: vede que ninguém nos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvirão falar de guerra, rumores de guerra. E vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então todas essas coisas que acontecem, nós não nos espantamos, porque é necessário que aconteça. Não é algo ao léu, não é algo que está acontecendo por acontecer. Acontece porque é necessário, porque é escriturístico isso. E aí o versículo 7 ele diz: porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém isto é o princípio das dores. O que são os princípios das dores? É como uma mulher, a representação aqui é exatamente essa da mulher que está em trabalho de parto. As dores vão aumentando e vai diminuindo o tempo entre uma dor e outra. Nós os homens não temos bebês, mas nós observamos o que acontece. E as mamães que aqui estão sabem disso. O certo é que a criança vai nascer, não se sabe exatamente o momento, mas dentro de um curso natural, a criança vai nascer. E o versículo 9, até o versículo 14 agora, Jesus está falando do que acontece durante a tribulação. 3 eventos importantes durante esse período da tribulação. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é uma degustação, por assim dizer, do que será o período tribulacional para aqueles que aqui estiverem, não para a igreja. Eu ainda vou fundamentar, porque a igreja não fica aqui na tribulação. No versículo 9, Jesus diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os versículos 9 e 10, Jesus está dizendo que durante a tribulação haverá uma guerra aberta contra os cristãos. Se hoje nós achamos que há uma perseguição da igreja, e é verdade, há, mas não é comparado ao que acontecerá durante o período da tribulação. No período tribulacional, essa perseguição, essa guerra aberta aos cristãos, será coisa aumentada de forma muito maior do que nós vemos hoje, esses acontecimentos. Os versículos 11 até o 13 ele diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. É um período que haverá um grande declínio moral, um grande declínio ético, espiritual, como nós nunca vimos. Hoje existe esse declínio? Existe. Mas é por isso que eu digo que hoje nós vivemos uma degustação. Ainda não é comparado ao que vai acontecer na época da tribulação. O declínio espiritual, moral, e tudo é um preparo. As coisas estão caminhando para isso. Então, quando nós olhamos, nós não nos conformamos, não podemos mudar isso, mas não nos conformamos. E aí nós nos lembramos do que diz em Romanos 12:2: não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possas conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, nem tudo nós concordamos, mas também não podemos mudar. Mas, ao mesmo tempo, nos lembramos que isso é profético, então acalmamos, e dizemos: é assim mesmo, não tem como mudar isso. E o versículo 14, há um detalhe importantíssimo no versículo 14 que diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Essa passagem que diz que será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, ela é muito importante, porque ela trabalha harmonizada com Abacuque 2,14, falamos de Abacuque aqui na canção, não é isso? E lá onde diz que assim como as águas cobrem o mar, assim será o conhecimento de toda a palavra de Deus. O período de maior evangelização do mundo, por incrível que possa nos parecer, será a época da tribulação, aonde o evangelho será amplamente pregado, aonde será amplamente divulgado o evangelho, será durante a tribulação, porque muitos, milhares de pessoas serão salvas ainda durante a tribulação. Mas serão anos difíceis, momentos difíceis. Jesus, ele diz assim no versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por que escolhidos e abreviados? Porque como Daniel fala de 70 semanas divididas em 3 períodos,
O período da tribulação é de 7 anos, mas poderia ser de 434 anos, que são 62 semanas, ou que poderiam ser de 7 semanas, que seriam 49 anos, mas houve uma diminuição, 7 anos. E Jesus, ele diz no versículo 21, voltando um pouquinho, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Será um período terrível, porque duas coisas vão acontecer concomitantes. Nos primeiros 3 anos e meio, haverá suposta paz. Hoje, essa tribulação que nós vemos, essa balbúrdia política, financeira que existe no mundo, o anticristo será um homem, e é um homem. Eu já vi alguns lugares confundindo o anticristo com um anjo, com o próprio Satanás. O anticristo é um homem. Ele será capaz, ele será um camarada articulado politicamente. E ele terá a capacidade de harmonizar a questão política no mundo, financeira. E junto disso, carregando junto com ele a figura do falso profeta. O falso profeta é aquele que traz a ideia de uma nova religião, do MNE, do movimento Nova Era, da Era de Aquário, que todas as religiões são boas, que o importante é que Deus é amor e que todo mundo vai entrar no céu. Existem muitos lugares que pregam o universalismo, que no final das contas todos entram no céu e Deus passa a régua. O único universalismo que existe na Bíblia é Romanos 3, 23, onde diz que todos pecaram e destituídos estão da glória e carecem da misericórdia de Deus. Esse é o universalismo que a Bíblia diz. Todos pecaram, todos estão fora. Esse é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, esse homem, ele vai fazer isso. E é óbvio, é um raciocínio lógico que nós podemos traçar aqui, de que o mundo ímpio vai dizer que realmente a igreja era o problema desse mundo. Porque se a partir do momento do arrebatamento da igreja, começa agora uma era de 3 anos e meio de suposta paz, onde a economia está estabilizada, a política está economizada. Nós estivemos, eu não sei se alguns irmãos já foram a Israel, estive em Israel agora há alguns dias e você olha no pátio do templo, onde existia o templo ali de Herodes, construíram onde era o templo a mesquita de Omar, do 4º califato, da abóbada dourada. E quem é que mexe ali? Aquilo é um vespeiro. E interessante, irmãos, que você está andando no pátio do templo, os brasileiros não, mas os judeus, quando andam ali, eles andam com escolta armada ali dentro. E quem toma conta daquele lugar são os múslimos. Quando você vai entrar a entrada principal do pátio do templo, existem ali alguns muçulmanos que ficam olhando as mulheres. Se elas estiverem com alguma manga aberta, alguma coisa, é obrigado a pegar uma manta que eles têm ali, um pano, e colocarem por cima para entrarem daquela forma. E não tem conversa. Mas eu vejo que Israel tem tecnologia, tem capacidade bélica para resolver aquela parada ali. Mas por que eles não fazem? Porque Deus não permite. Porque Romanos capítulo 11, no seu versículo 25, diz que Deus trouxe incredulidade momentaneamente a Israel até que se cumpra a medida dos gentios. Então, não adianta, por exemplo, fazer uma campanha para que os judeus venham se converter. Porque existe uma profecia, existe uma determinação da parte de Deus, que enquanto não se completar o número dos gentios, daqueles que têm um propósito, que Deus tem um propósito para trazê-los para a graça, os judeus vão continuar incrédulos. É assim que funciona, não tem como resolver isso. Não há campanha para que Israel venha se converter que resolva essa situação, porque está escrito. Agora, no versículo 26, aí sim, quando o número dos gentios se completa, aí esse povo volta, só que eles voltam de forma agora pressionados durante a tribulação. A Bíblia diz que 2/3 de Israel vão morrer. Nós vemos isso em Zacarias. Hoje a população de Israel é mais ou menos de 9 milhões de habitantes. Então, se fosse hoje um acontecimento como esse, 3 milhões estariam livres, conseguiriam escapar, mas o restante vão morrer durante a tribulação. Mas isso não podemos entrar agora em razão do tempo, mas a palavra então de Deus, Jesus está dizendo sobre esse tempo, um tempo terrível, mas quando se findar os 3 anos e meio, então começará a grande perseguição. Esse acordo político acaba, a economia vai embora, e começa a perseguição dos judeus e aqueles que estão aqui na terra também, que agora estão seguindo a Jesus, que estão firmes, querendo ser cristãos verdadeiramente. Então duas coisas acontecem: essa perseguição
e ao mesmo tempo a ira de Deus sendo derramada aqui, através dos 7 selos, das 7 taças e das 7 trombetas, que começa a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Mas a igreja não estará aqui. Quando nós olhamos para esse cenário de guerra, de destruição, de fome, de violência, porque a palavra de Deus vem dizendo isso a partir dos selos, nós podemos, se não conhecemos, podemos até ficar apavorados. Mas aí nós nos lembramos que há uma bendita esperança para a igreja. Há uma bendita esperança. E Paulo, ele se preocupa lá na frente, então, com os Tessalonicenses, porque os Tessalonicenses, eles estavam preocupados com algumas coisas. Aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele fala com eles. Capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o seu versículo de número 13. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque não vos entristeceres, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Por que Paulo escreve isso aos Tessalonicenses? Paulo, ele escreve isso aos Tessalonicenses pelo seguinte: Paulo, ele faz a sua primeira viagem, essa viagem no ano 52 mais ou menos, ele vai para Tessalônica, e lá ele começa a pregar o Evangelho, e ele não fica muitos dias ali. Paulo, ele fica cerca de 3 semanas, um mês no máximo. Ele inaugurou a igreja, e ele já teve que sair dali. Nós vemos isso lá em Atos 17, porque alguns maus judeus juntaram, o texto diz literalmente, juntaram a malandragem da cidade para perturbar a pregação de Paulo para os Tessalonicenses. Paulo então ele deixa essa igreja recém-inaugurada, 3 semanas, 4 semanas no máximo, e vai para Bereia. Em Bereia ele é melhor recebido. Os crentes de Bereia, eles começam a observar isso que Paulo prega, exatamente o que está nas escrituras. E quando se fala escritura aqui, não fala o canon fechado que nós temos hoje. É a Torá, é o Antigo Testamento ainda. E eles observavam. Mas esses judeus conseguem ainda, vão atrás de Paulo em Bereia. Então Paulo tem que descer para Atenas, para o sul da Grécia. Paulo estava em Atenas, em Tessalônica no norte, ele desce para Atenas no sul. E lá em Atenas agora ele está com o coração apertado. Ele está com o coração apertado porque ele deixou uma igreja em Tessalônica. Os crentes são novos. E o que ele faz então? Ele pede para que Timóteo vá até Tessalônica para saber como é que está a igreja, o coração do povo lá. Então no capítulo de número 3 de 1 Tessalonicenses, nós vemos esse coração apertado de Paulo. Ele diz assim no capítulo 3, versículo 1 de 1 Tessalonicenses: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Olha só. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo então está com o coração apertado. É um pastor que está preocupado com uma igreja recém-formada, recém-inaugurada, com os irmãos novos, as ovelhinhas que estão ali. Então ele manda Timóteo lá para resolver a situação. E aí a partir do versículo 6, ele tem as notícias boas. Olha o que diz aqui: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Paulo então agora está com o coração aliviado. Paulo então agora é um pastor que está com o coração tranquilo,
porque Timóteo trouxe boas notícias de lá, que eles estão firmados na fé, apesar do pouco tempo que eles estavam ali como igreja agora. Um detalhe apenas aqui no versículo 8, irmãos, que diz assim, porque na maioria das traduções que estão aí, porque agora vivemos, se é que, esse se é que no grego, ele é melhor explicado, já que, porque o se é que, ele traz uma condicional, e não é se é que estáis firmados, mas é já que estáis firmados no Senhor, é uma confirmação, Bem, então Paulo agora ele está com o coração aliviado. Só que quando nós lemos o versículo 13 que nós lemos, no capítulo 4, parece que há um assunto estranho ao que ele vinha falando no capítulo 3. Parece que é um assunto meio que deslocado. Esse versículo 13, agora ele falando sobre esse assunto. E por que isso? Porque provavelmente quando Timóteo volta de Tessalônica, ele traz a seguinte informação a Paulo: Paulo, os irmãos lá, eles ficaram pouco tempo como igreja, com você ministrando, e eles não entenderam muito bem a questão da ressurreição, a questão do arrebatamento, a questão como acontecerá isso. Como é que vai acontecer? O que os tessalonicenses tinham de entendimento a respeito de ressurreição e de arrebatamento era de vivos. Quem são os vivos que os tessalonicenses conheciam que foram arrebatados? Enoque e Elias. Mas os mortos? Será que os mortos iam ressuscitar? Será que os mortos teriam essa esperança também? E nós estamos vivendo esse momento, e a igreja vive esse momento. Então essa palavra de Paulo, ela foi eficaz para os tessalonicenses, mas é eficaz para nós também, principalmente para os novos na fé, os novos na caminhada, que talvez fiquem sem esperança. Então Paulo agora ele começa a trazer uma palavra de esperança para a igreja de Tessalônica. E aí ele começa dizendo então: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E esse dormir aqui já começa uma celeuma, já começa um problema aqui, porque existem grupos sectários dentro do cristianismo que entendem que esse dormir é a alma dormir, é a alma deixar de existir. A alma não dorme. Paulo diz: eu estou em aflição, não sei se deixo os irmãos, eu vou estar com Cristo, porque ainda é melhor. O dormir, o que dorme é o corpo. A palavra dormir, todas as vezes que aparece em relação aqui, é um eufemismo. Eufemismo é uma forma branda de se tratar com um assunto difícil. Então se diz assim, nós vemos muitas pessoas: nosso querido irmão ou irmã partiu para os portões da eternidade, morreu. Só para não falar morreu, então não usa de eufemismo. O eufemismo é isso. Essa questão do sono da alma, no grego tem uma palavra que diz sobre a psicopaniquia. Psicopaniquia é esse entendimento de que a alma dorme. A alma não dorme, a alma não deixa de existir. Quem ensina isso são os adventistas, que dizem que a alma dorme. As testemunhas de Jeová dizem que a alma deixa de existir. Então a testemunha de Jeová, a esperança dela é de herdar o paraíso na terra. Se ela for uma boa testemunha de Jeová, então a atitude dela foi um memorial de Jeová. Terminada a batalha do Armagedon, quando houver então agora a restauração da terra, ele é do paraíso na terra. Não, a Bíblia nos ensina que a alma não dorme. Então isso é um eufemismo. A alma continua ativa, a alma continua sabendo onde está e por que está. A diferença é que a alma não pode interagir com o mundo dos vivos, e nem os vivos interagir com quem já morreu. É por isso que o catolicismo romano é espiritismo. Não tem outra explicação. E fere doutrinas centrais da Bíblia, fere doutrinas da teontologia. A teontologia é a doutrina própria, a doutrina que estuda a pessoa do Pai. Como nós falamos, por exemplo, a onisciência, a onipresença. Maria não é onisciente, Maria não é onipresente, Maria não é onipotente. São Pedro, Paulo, João, Santo Antônio, seja o santo que for. Porque para ele interagir com os vivos, ele tem que ter onisciência, ele tem que ter onipotência, ele tem que ter onipresença. E aí você não tem uma trindade, você tem uma paternidade, uma quinquidade, alguma coisa assim desse tipo. É ilógico isso. Mas Paulo então ele vem falando aqueles que dormem, o corpo dormiu. E aí ele continua dizendo: para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Mas duas coisas que nós aprendemos aqui. A Bíblia fala os demais que não têm esperança. Os demais não têm esperança não porque eles não saibam que existe uma esperança, é porque realmente não existe esperança.
esperança para eles. E outra questão importante aqui a Bíblia já faz uma separação entre a igreja e os demais. Olha como ele diz aqui: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos. Quem é este vos aqui? Este vos somos nós os crentes, é a igreja. Entristeceres como os demais. Então não existe separação entre a igreja e testemunho de Jeová. Não existe separação entre a igreja e budista. Não existe separação entre igreja e muçulmano. Não existe separação entre igreja e hindu, entre igreja adventista e igreja católica. Existe a diferença entre a igreja e os demais. Deus coloca todas essas organizações religiosas no mesmo saco. Esta é a questão. É assim, exatamente assim que a Bíblia mostra. São os demais. Por que eles não têm esperança? Porque para nós há uma esperança. Qual a esperança? E aí Paulo, então, ele vem dizendo, a partir do versículo 14, ele vem falando agora, ele vai falar do arrebatamento, ele vai falar da esperança que há para aqueles que morreram. Ele vem trazendo agora um alento ao coração da igreja de Tessalônica. E esse alento ao coração da igreja de Tessalônica alcança-nos também, nesse momento difícil, de pandemia, de dificuldade financeira, de perseguição e de todas essas coisas que estão acontecendo, se bem que ainda não é a tribulação. Mas essas palavras de Paulo nos alcançam. Essas tribulações, essa falta de esperança, ela está ligada à grande tribulação, a esse momento que o anticristo vai se manifestar aqui. Mas a igreja não estará aqui. Por que a igreja não estará? Paulo ele tem duas frases aqui. Existem dois versículos em 1 Tessalonicenses que falam. No capítulo 1, no versículo 10, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quem é esse nós? É nós, a igreja. Quando nós vamos para o capítulo 5, do versículo 9, está escrito assim, também em 1 Tessalonicenses 5, 9: porque Deus não nos, quem é esse nós? Somos nós, a igreja, destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é essa ira? O que é esta ira? É a grande tribulação, é a última semana de Daniel. Então Paulo ele vem trazendo essa esperança à igreja, dizendo: olha, vocês não se preocupem, nós não vamos passar por esta ira. Agora, quanto aos mortos, será que os mortos ressuscitam ou não? Agora o versículo 14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo, essa primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreve antes da primeira carta aos Coríntios, mas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que fala somente sobre a ressurreição, ele traz também esta informação. A partir do versículo 50 de 1 Coríntios, ele vem dizendo: olha, carne e sangue não herdará o reino dos céus. Isto que é corruptível se tornar incorruptibilidade, isso que é mortal vai se tornar imortalidade. Então se dirá: onde está a morte, o teu opinião? Onde está a morte, o teu poder? Porque o último inimigo a ser vencido é a morte física. Nós já ganhamos a salvação, já temos a salvação, mas isso não impede nós morrermos fisicamente. E essa morte física é o último inimigo a ser vencido. Por quê? Porque no momento do arrebatamento nossos corpos serão glorificados, e então a morte não terá mais poder sobre os santos de Deus na glória, não terão mais. Então ele vem trazendo essa informação. E um detalhe importante no versículo 14, antes de irmos para a parte do arrebatamento final, ele diz: pois se cremos que Jesus morreu, e outra vez aqui, no original, no grego, diz: já que cremos, não é se cremos, é já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Meus irmãos, a coluna básica do cristianismo é a morte e ressurreição de Cristo. Nenhum outro acontecimento dentro do Evangelho é mais importante do que a morte e a ressurreição, porque todos os outros acontecimentos
podem ser benéficos como uma cura divina. Jesus curar alguém de uma enfermidade, trazer a prosperidade financeira na vida de alguém, e essas coisas acontecem realmente. Resolver problemas em relacionamentos da família, de casamentos e por aí vai. Mas nenhum desses três principais pilares, esses são os principais dilemas do ser humano, relacionamentos, dinheiro e saúde, são a coluna básica do cristianismo. A coluna básica do cristianismo é a morte e a ressurreição de Cristo, porque se Jesus não morre na cruz, o cristianismo é uma falácia, é uma mentira, é outra religião como as demais que existem. Existem 12 grandes religiões no mundo: sikhismo, budismo, taoísmo, zoroastrismo, confucionismo, animismo, hinduísmo, o islamismo, judaísmo. O cristianismo é uma das 12. Dessas 12 grandes religiões, existem mais de 30 mil seitas, que são grupos que saem das religiões. Se o cristianismo, se Jesus não morre na cruz, então o cristianismo seria mais uma religião vazia. É por isso que Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 15, no versículo 3 e 4, ele diz que verdadeiramente Cristo padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras. No versículo 4 ele ratifica isso, e no versículo 14 ele diz: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. Se Jesus não ressuscita, todos os milagres que ele fez teriam beneficiado pessoas ali naquele momento, mas não teriam resolvido nada, e todos nós iríamos para o inferno, inclusive os que foram curados por ele. Não resolveria nada. A cura divina, ela não é um sinal, inclusive, de um ato que Deus esteja aprovando aquele camarada que está sendo o operador da situação ali no ato. Por quê? Porque o capítulo 7 de Mateus, versículo 21 diz: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Olha aí. Então esses fenômenos transcendentais que acontecem em tantos lugares, necessariamente Deus não está aprovando. E como é que nós entendemos isso? Aí Jesus diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Olha que resposta dura. Eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, fizeram maravilhas. Pessoas ficaram alucinadas com os acontecimentos em templos, em alguns lugares aí, e agora Jesus diz isso. Então isso nos alerta que esses acontecimentos sobrenaturais, que os milagres não é a base fundamental do Evangelho. A base fundamental do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. A segunda maior religião do mundo, se já não for a primeira, que é o islamismo, eles têm um livro de vida, regra de fé, que é o Corão, ou o Alcorão. E no Corão, o Corão é o livro de vida, regra de fé do islamismo, ele tem 140 suras. Sura é uma palavra árabe, quer dizer capítulo. 140 suras e 6.000 ayats, 6.000 versículos. A sura 4, o ayat 157, diz que Jesus não morreu, que Jesus foi substituído. Todo muçulmano aprende isso. Todo muçulmano aprende, defende, ensina que Jesus foi substituído. Na hora que Jesus ia ser crucificado, outra pessoa morreu no seu lugar. Eles dizem que o que nós temos são só conjecturas. E existem mais de 100 tradições islâmicas a respeito da substituição de Cristo. A Hadith, que é um livro que acompanha o islamismo, o Corão, melhor dizendo, tradições islâmicas, existem mais de 100 tradições. As mais populares conhecidas são: número 1, que quem substituiu Jesus foi Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Jesus, ele diz na sala: quem de vós quer morrer no meu lugar? Esse é o relato que existe na tradição. E aí Judas disse: eu estou aqui, eu vou. E aí Deus, Allah, eleva Jesus aos céus e transforma o rosto de Judas no rosto de Jesus. Jesus ascendeu aos céus. A outra é que houve uma briga entre Jesus e Titanos, um bandido da época. E aí Allah também eleva Jesus aos céus e transforma o rosto de Titanos no rosto de Jesus. Tanto é que no relato da tradição, diz que quando eles entram na sala, eles dizem: o corpo é de Titanos, no rosto de Jesus, mas pelo sim, pelo não, vamos crucificá-lo. Tradições islâmicas. O islamismo é uma religião luciferiana, não se engane. Eles não servem o mesmo Deus. Eles tentam quebrar
pilar da coluna para derrubar o prédio todo. Se Jesus não ressuscitou, o que é da nossa fé? Todos nós estamos aqui, a começar de mim, perdendo o nosso tempo. Essa que é a verdade. E não podem existir duas verdades absolutas em relação ao mesmo fato. Em qualquer situação da vida, seja na ciência, aonde for, não existe. Então a verdade é que Jesus ressuscitou. Por isso Paulo diz: pois já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ele vai trazer, ele vai arrancar dos túmulos os nossos irmãos que já morreram, aqueles que morreram lá no circos romano, onde os seus filhos foram devorados por leões. Eles foram os que morreram crucificados e queimados, quando Nero mandou crucificá-los. E passaram betume neles e queimaram vivos, crucificados. E eu creio que alguns desses nossos irmãos oraram a Deus. E para que Deus pelo menos mandasse uma chuva para apagar aquele ardor de estarem queimando na cruz. E Deus não mandou. E nós não somos mais crentes do que eles. Nós não somos. Eu conheço muitos lugares, irmãos. Deus, pela sua misericórdia e bondade, tem me dado o privilégio de viajar em muitos lugares. E eu conheço então lugares que são maravilhosos. Você vai na Suíça, Alemanha, França, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, e vai embora. Mas esses lugares difíceis, você vai no continente africano, Namíbia, Botsuana, Angola, Moçambique, Congo. E aí você vê crianças, num domingo como esse de manhã, mexendo na água, no esgoto, correndo na rua. Em Angola, isso, em Luanda, capital de Angola, onde existe uma ditadura, a gente sabe como a coisa funciona lá. E dinheiro tem, mas nunca houve interesse nessa maldade humana, nem tudo é nas costas do diabo. E aí você vê essa situação, não precisa ir fora do país, vou aqui no Vale do Jequitinhonha, e existem irmãos nossos lá exatamente agora que não jantaram ontem, e não tomaram café da manhã, porque não tem recursos. E são crentes fiéis. São crentes fiéis. Nós vemos isso e sabemos disso. Então todos esses que já morreram, os nossos irmãos do passado, que hoje estão partindo, foram sepultados os seus corpos, o Senhor os trará. Por isso, Paulo ele diz aqui, ele está trazendo esperança aos Tessalônicos. Ele diz: olha, trará em sua companhia os que dormem. E aí, ele vem no versículo dizendo, 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. É um privilégio para aqueles que já partiram, os seus corpos serem glorificados primeiro, mesmo que numa fração de segundos. Momento, como Paulo diz lá em Coríntios 15, quando ele diz: no piscar e abrir de olhos, isso acontecerá. É isso que vai acontecer. Ele diz isso inclusive em mistério, mas como isso? Pessoa que morreu há 3.000 anos atrás, não existe o pó mais, acabou tudo. Deus trará a existência. Cada partícula daquele corpo, porque o nosso corpo faz parte do processo redentivo. Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a glória eterna, outros para o desprezo e a vergonha eterna. Isto quer dizer que até os ímpios vão ressuscitar. Não é só os crentes, os ímpios também ressuscitam. Mas a verdade é quando e como. Os ímpios ressuscitam depois do milênio, e num corpo que nós não sabemos exatamente como, mas será constituído e construído a partir de uma forma que suportará o lago de fogo. Serão lançados em corpo no lago de fogo. Eles vão ressuscitar. Satanás vai lá para dentro. O anticristo, a besta menor, o falso profeta, por incrível que pareça, quem entra primeiro, quem inaugura o lago de fogo é o anticristo e o falso profeta. O diabo é o terceiro que entra lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Ele é o terceiro que entra. E ele entra 1000 anos depois. Quer dizer, o anticristo e a besta estão lá há 1000 anos. E este texto que eu estou falando aqui de Apocalipse 20 é um axioma teológico, ou seja, é uma prova indiscutível que não há aniquilação. Porque os adventistas dizem que o inferno não existe. Os testemunhos de Jeová também dizem que o inferno não existe. Quer dizer, eles dizem que Jesus é mentiroso, que Deus é mentiroso, porque a Bíblia fala sobre o inferno, e que há aniquilação. Quer dizer, quem for lançado lá de fogo vai ser aniquilado. Só que o que a Bíblia diz é o contrário. A Bíblia ensina que o anticristo é levado lá para dentro,
o falso profeta é levado. Quando o diabo é jogado 1000 anos depois que ele ficou preso, e depois ele sai, faz aquela passa toda, e ele é levado para dentro do lago de fogo, a Bíblia diz que o anticristo e a besta estão lá esperando ele, não foram aniquilados. E o texto diz: e serão atormentados pelos séculos dos séculos. A Bíblia não fala em aniquilação, mas eles têm a coragem de dizer que Deus é mentiroso, que Deus está mentindo, que eles é que têm a verdade. Alcancem aí a gravidade desses grupos sectários. Eles não respeitam a palavra, eles têm uma pseudo-carapaça de verdade. Tá? Mas, continuando aqui, então, o apóstolo Paulo, para finalizarmos agora, ele diz assim no versículo 16: porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha ele trazendo um alívio para os tessalonicenses. Olha, gente, vocês achavam que era só Enoque e Elias? Não. Os mortos também vão ressuscitar. Os queridos aí de Tessalônica, que creem, que fazem parte do corpo, vão ressuscitar. Vão ressuscitar. Ele vem dizendo aqui, olha: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Qual é o nosso consolo? Qual é o nosso consolo numa época de perseguição, ainda que não na época da tribulação? Qual é o nosso consolo ainda que não é época de dificuldades? Qual é o nosso consolo ainda que as questões morais, éticas, espirituais estão se degradando? Esta palavra: o Senhor vai voltar. O Senhor vai buscar a sua igreja. Nós fazemos parte da igreja. Nós não fazemos parte dos demais. Os demais estão de fora. Isso é o que a Bíblia ensina. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Não passaremos pela tribulação e nos consolamos com essas palavras. Amém, queridos? Poderíamos falar mais, mas o tempo não permite. Que Deus nos abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, sim, abrindo o nosso debate. Abrindo o nosso debate. Sim, eu me esqueci, mas tem um tempo de perguntas. Ok. Eu tenho visto algumas pessoas dizerem que estão nos campos missionários. Já vi 3 pessoas dizendo isso. Uma delas é até o pastor Robson, que está na Índia. E alguns vídeos já se multiplicando na internet sobre isso. E devido a igreja não cumprir o seu propósito de missão, ela vai acabar passando pela tribulação para que possa, porque ela está falhando nesse processo. E até o pastor Robson publicou um post agora, recentemente, sobre isso. Foi a 3ª pessoa que ouviu falar a mesma coisa, e devido à igreja, porque como os campos estão férteis, o pastor Robson fala que lá na Índia os campos estão super férteis. Porque é o que acabou de falar de Jesus, eles estão pedindo, implorando para que eles querem conhecer Jesus, mas eles não têm quem mandar para lá. E há relato que outros campos estão assim e não há obreiros, a igreja não está mandando gente para lá. Então ele está falando que essa atitude da igreja vai fazer com que ela passe pela tribulação. Então, a resposta é a seguinte: a igreja, hoje, essa igreja estabelecida, não passa pela tribulação para questões espiritualísticas. Agora, esses povos que estão afoitos por ouvir a palavra, nós cremos que haverá essa solução nesse período do capítulo 24, versículo 14, onde a palavra será pregada no mundo todo. Onde a palavra será pregada no mundo todo. Agora, dizer que a igreja então não passa pela tribulação por ela não cumprir esse desígnio missionário, não tem como você fazer isso e justificar isso por uma questão espiritualista, porque eu parto da premissa, eu tenho uma posição dispensacionalista e pré-tribulacionista. Os aliancistas, eles entendem que nós já estamos vivendo o milênio já não é 1000 anos literais, mas é um longo período de tempo, e que o reino de Cristo já está estabelecido aqui na terra, nesse formato do milênio que seria, e também que Satanás já está preso, já foi reduzido o seu poder de ação. Tem poder, mas já não tem a liberdade que tinha para enganar as nações. Então, esse é o pensamento aliancista.
Só que não coaduna, por dentro desse pensamento de alguns missionários que falam isso, ele não fecha a questão, porque existe essa última semana de Daniel de algumas coisas que precisam acontecer nelas. E a igreja, ela não passa pela tribulação, até pelo fato de nós termos um ponto de sabermos quando ela começa. Quando o anticristo começa a trabalhar aqui. Vamos imaginar assim, hoje é domingo, ok? Amanhã, segunda-feira, todos os noticiários do mundo entram com a seguinte notícia: que um homem assumiu o comando mundial de todas as coisas, e por aí vai, e que ele conseguiu agora fazer um acordo de paz entre os palestinos e judeus, e o templo vai ser reerguido. Nós que conhecemos a palavra, imediatamente vamos saber que é a figura do anticristo. Bem, se o anticristo vai governar durante 7 anos, nós podemos saber, inclusive, quando Jesus volta. Se Jesus não arrebatou a igreja e começou a tribulação, e ele vem no final da tribulação para implantar o milênio, segundo o que diz em Apocalipse 19:11, então nós contamos 7 anos e descobrimos a volta de Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus vem como ladrão. O ladrão, ele não avisa quando ele vem. Então a igreja não passa pela tribulação, apesar de haver essas falhas que possam haver, e que às vezes a nossa leitura de falha, ela pode não estar bem fincada na palavra. Aí nós vamos acabamos entrando num outro campo, que é o campo da soteriologia. Eu tenho um posicionamento nessa questão, obviamente, existem algumas discussões aí, mas eu entendo que realmente que possa existir lugares, e existem, até porque eles precisam existir esses lugares férteis, como o pastor falou, para que se cumpra o versículo 14, mas na época da tribulação. Os 144 mil, as suas testemunhas que vão estar pregando durante o período tribulacional. Você até comentou, né, que a tribulação vai ser um tempo de grande evangelismo, né? Grande evangelismo. Por incrível que pareça, é maior que é hoje. Então, nós podemos entender que esse período e esses povos serão alcançados, aqueles ao qual Deus tem um chamado. E assim vai funcionar. Quem mais? Bem, como a sessão de perguntas, eu pensei que eu estou aberto a perguntas aí que nós possamos responder pela misericórdia de Deus. Não é verdade? A possibilidade da volta de Cristo, por exemplo, o senhor falou que com certeza a gente, os cristãos perceberão o momento da ascensão do anticristo. A partir daí tem a possibilidade de... Não, os crentes não vão perceber isso, porque antes que o anticristo se manifeste, a igreja sobe. Quando a palavra, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses fala, antes que haja apostasia no grego quer dizer saída. É que nós, na nossa linguagem aqui, nós sempre falamos apostasia no sentido pejorativo, ou seja, o camarada apostatou. Apostatou quer dizer saiu da fé. A palavra apostasia quer dizer saída. Então o anticristo ele não se manifesta antes que haja apostasia. Apostasia de quem? Da igreja, saída da igreja. Então nós, os crentes, não vamos ver isso. Então, se o arrebatamento acontece agora, hoje à tarde, ou amanhã cedo, a partir daí começa o processo de manifestação do anticristo. Só para entender, então, o crente então que conseguir ver o anticristo é porque ele, pelo os que ficarem aqui vão fazer parte daqueles que Jesus fala, dos escolhidos durante a tribulação. E haverão milhares e milhares e milhares de salvos durante a tribulação. Lá no capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 7, fala daqueles que vêm da grande tribulação, que morreram, que não receberam a marca da besta. O capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 4, vem falando desses que morreram, foram martirizados também, e que não receberam a marca da besta, que vão reinar com Cristo durante o milênio. Então, isso vai acontecer. Agora, a igreja, essa que sobe, ela não tem essa participação nesse processo todo que vai acontecer. E aí nós nos lembramos, por isso exatamente, que nós lemos lá no versículo 24 de Daniel 9, 70 semanas estão determinadas para a tua cidade e o teu povo. Eu não entendo Israel sendo a igreja, Israel.
Senão nós temos por exemplo, quando você vai falar sobre a mulher de Apocalipse 12, que há uma discussão teológica muito grande aí, e que o meu posicionamento sobre Apocalipse 12, que a mulher de Apocalipse 12 é Israel, não é a igreja, também não é Maria, né? Porque os católicos também dizem ser Maria. Então eu faço essa separação aí. E o mundo ímpio também não vai ouvir nada. Essa trombeta que eu creio que será tocada, quem vai ouvir é só a igreja. Eu creio que o mundo não vai ouvir. E se ouvir, não vai entender o que está acontecendo, como se fosse um trovão. O que vai acontecer, isso com certeza vai ser uma borbulha aqui. Isso não tem como, porque se esse povo some de repente, você está dirigindo outro tal, não está operando um avião, uma máquina, seja lá o que for, e criança e gente que some de uma vez, vai virar um negócio. Mas depois de um tempo, esse próprio mundo ímpio vai falar, esses camaradas que estavam atrapalhando o negócio aqui, porque o anticristo vai organizar as finanças e a política e coisa e tal, esse camarada aí é bom, para aquela turma lá, e quem for adepto à ufologia vai falar que nós fomos abduzidos. O cara for abduzido, foram para Marte. Vai inventar alguma coisa, só tem que inventar, que uma pessoa sumiu, agora milhões sumirem de uma vez só, como é que se explica isso? Não tem explicação. E durante as pragas que acontecem, a ira de Deus sendo derramada, nós observamos depois, quando vamos vendo, caminhando, que há como se fosse uma réplica do que aconteceu no Egito, porque Deus levantava o faraó e derrubava, levantava e derrubava, e as pragas vinham, amolecia o coração do faraó, e ele liberava o povo, depois prendia de novo e coisa e tal. E ele não se dava conta de que era alguma coisa que Deus estava fazendo aqui, não é natural. Praga de mosca, de rã, de escuridão, o rio Nilo se transformando em sangue, como é que pode isso? E a mesma coisa durante a grande tribulação, Deus mandando as pragas, as coisas acontecendo de forma terrível aqui, a fome, a peste, falta de comida, meteoros ou meteoritos que caem no mar, né, acabam com os peixes e coisa e tal, e o anticristo ainda querendo. E uma coisa importante, eu tenho comigo, como alguns outros segmentos teólogos que existem, que a marca da besta, que existe o sinal de Deus, a Bíblia fala em Apocalipse muitas vezes sobre aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que têm o selo da marca da besta. Que ela necessariamente não seja algo físico, como o pessoal fala, um chip, alguma coisa assim. É a conduta de vida. A conduta de vida é a marca da besta. O selo de Deus é a conduta de vida de quem estiver aqui durante a tribulação. É claro que de longe, de muito longe isso, mas hoje vamos pegar aqui a questão da máscara. O que fizeram aí hoje? Você vai entrar na farmácia, se não tiver máscara, você não compra o remédio. Se você for no mercado, você não compra comida. Eu fui no posto de abastecer, dentro do carro, tem que usar máscara. Eu falei, isso é loucura. Estou dentro do meu carro, você está aí, abastece o carro em nome de Jesus? Não, tem que ter máscara. Quer dizer, de alguma forma, parece a marca da besta, né? Claro que não é, não, longe disso, mas... Na Europa tem alguns lugares que já não aceitam dinheiro. Pois é. Se não pagar com moeda, eles não aceitam mais. Por causa do vírus. Mas hoje, eu percebi que em alguns lugares, por exemplo, você vai pagar, a pessoa precisa dar moeda meio assim. Na Alemanha acho que é uma regra já. Pois é, então você começa a ver, vai além de pandemia, nós estamos vendo um pandemônio. Aí esse nome Pan, nós tivemos ali em Cesareia de Filipe, eu posso ir para Israel? Já. Chegou aí em Cesareia de Filipe, onde tem a rocha, né? Cesareia de Filipe, onde Jesus foi lá, que tinha lá, tem aquela gruta onde eles sacrificavam as cabras e pessoas. E ali era conhecido como o lugar do Deus Pan, né? Eles faziam sacrifícios ali. E ali era chamado Porta do Inferno. É por isso que Jesus vai lá, e ele chega lá e fala, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí um fala uma coisa, aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí foi quando Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Barco e tal. E ali tem muitas pedras, eu no meu canal, eu fiz alguns vídeos quando eu estive lá, está lá no nosso canal. Eu imagino Jesus ter pegado e mostrado umas pedrinhas daquela e falado assim, 3 pétalos, pequenos fragmentos de rocha. Mas sobre esta pedra, e Jesus não fala em aramaico, porque aramaico é uma língua pobre. Os católicos defendem que Jesus ele fala em aramaico, para tentarem colocar em Pedro a supremacia do bispado. Jesus fala em grego, que
grego é uma língua rica, é um vernáculo lindo e rico. E ele diz sobre esta pedra, sobre esse grande leito de rocha, porque ali são aquelas grandes rochas nesse lugar. As portas, eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno. Ele se refere àquele local ali. Não prevalecerão sobre a igreja. Tá? Então é assim, a igreja de Cristo, ela passa por essas dificuldades todas, mas ela não vai ver esse momento da grande tribulação. E eu creio que essa marca, ela é a conduta das pessoas, né? O jeito de ser durante esse período tribulacional. Já vai ser Uma pergunta? o que nós conseguimos até perceber hoje, né? Em muitos casos, nós conseguimos perceber. E acaba que muita gente assim, né? Quer ser o esperto do esperto, né? Na hora que vê o sinal, ou vê o tipo igual o cara Macron, já é o tipo, tem muita gente que acha que não, que vê essa marca, né? Muita gente enganada, achando que ele vai ver alguma coisa, até ele vê. Como se também Deus estivesse distraído, né? Deus está aqui cuidando da planta, ele não está sabendo o que está acontecendo no canteiro, tá? Quer dizer, é tal negócio. É que eu falei, Deus não existe um futuro aberto. Que é um quintal aberto, que Deus tem que olhar o que está acontecendo naquele. Não, Deus é soberano. Deus sabe, né? Ele construiu o futuro e executa o futuro. Apesar de tudo estar escrito na Bíblia, ninguém sabe o dia da hora. Não tem como saber. Entendeu? Mas tem lá os nomes, está tudo código, só Deus Não tem sabe. como saber. Né? Aquilo que eu digo, por exemplo, quando eles testemunharam, os testemunhos de Jeová, em 1939, 75, por aí várias datas colocaram. Os adventistas falaram que em 1843, depois mudaram para 1844, que Jesus ele adentrou o tabernáculo celestial somente em 1844, ele passou a ser sumo sacerdote somente nessa época. E lá ele está fazendo então a purificação do tabernáculo celeste. Quando ele morreu na cruz, ele fez a purificação do tabernáculo terrestre. E agora ele está fazendo então a purificação do tabernáculo celeste, daqueles que já morreram, e depois a nossa. Eles dão um nome a isso de juízo investigativo. É uma doutrina muito louca que eles têm. Não é? E aí, todas as vezes que algum grupo faz alguma coisa, eles mudam o paradigma para tentar dar uma desculpa esfarrapada como essa. E é interessante que hoje os dois grupos que você mais vê nas ruas evangelizando é o testemunho de Jeová e do Então é aquilo que eu digo, as testemunhas de Jeová irem no domingo como de manhã na casa das pessoas não está errado. O problema é o que eles oferecem. Ir na casa das pessoas não tem problema, o problema é o que eles vão oferecer lá. Como a maioria dos crentes está dormindo, né? Coloque a mão nas minhas palavras para você para mim. 80% daqui, aí meu irmão, os testemunhos de Jeová deitam e rolam. Eles deitam e rolam. Adventistas também. É os dois grupos mais encardidos. E eu bato meio forte neles porque eu sei o que eles pensam, né? Quando eles falam de guarda de sábado, isso é o mínimo do mínimo dos problemas que eles têm. É o mínimo do mínimo. Os camaradas têm problemas sérios. Só uma distração. É isso. Vamos lá. Amém? Vamos orar então, irmãos? Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que usou de misericórdia para conosco, através do Seu Filho Jesus Cristo, como diz a Tua palavra. O Senhor prova o Seu amor para conosco, e que Seu Filho Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que estivemos aqui, estamos tendo em comunhão, de ouvir a Tua palavra, de aprender da Tua palavra, porque quando nós ouvimos a Tua palavra, a nossa fé, ela aumenta. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra. Que nós possamos ser, meu Pai, pessoas nesta terra, que façamos a diferença, pregando a Tua palavra, defendendo a fé. Nos guarda, Senhor Deus, nesse dia, guarda os nossos queridos, os nossos filhos, a nossa família. Que esse começo de semana, Senhor Deus, seja uma semana diferente, uma semana de respostas nas nossas orações, na nossa vida, de tudo aquilo, Senhor Deus, que nós temos colocado no altar. Nós dependemos de um milagre, Senhor Deus. Muitos aqui dependem de um milagre, de algo sobrenatural. Como nós falamos, o milagre não é a essência do Evangelho, mas ele faz parte da nossa caminhada cristã. Que o Senhor nos dê misericórdia para conosco, nos dê misericórdia para com famílias que precisam de socorro, nos traga cura, nos traga comunhão. Abençoa, Senhor Deus, grandemente esta obra, Senhor Deus,
os obreiros desta casa, os irmãos, todas as famílias, que todos que entrem aqui possam sentir o bom perfume de Cristo. Que o Senhor visite cada casa aqui representada, cada família, que quando nós chegarmos em casa, algo diferente esteja lá, Senhor. E que a tua bênção, a tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, sobre tudo aquilo que nós fizermos. Que a mesma unção que o Senhor deu para José, que aonde ele colocava as mãos, prosperava. Que nós possamos ver o fruto do nosso trabalho também. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, irmão. Não é muito blá blá blá, não. O negócio é tudo pontuado, é bíblico. E temos que aprender a falar, colocar em prática nossas vidas, para que realmente possamos estarmos não só prontos para ouvir a voz do Senhor na trombeta, mas estarmos aprovados. O cara que você vai falar de 22, ele fala do galardão, né? Lembra lá do estava muito sobre galardão, hoje você não fala mais do galardão, as pessoas hoje. E aí vem uma outra linha que você pode se sentar, nós vamos colocar, que é, eu quero começar a bater também, entender o espírito que age nesse mundo. Não sei se é colocado, que é o humanismo, né? O humanismo cristão, onde a pessoa se torna o centro e não Cristo, né? O galardão é exatamente quando você abre mão daquilo que você é para fazer aquilo que Cristo quer. Amém? Então, nós vamos conversar, se Deus quiser te serve, então amanhã, né? Está conosco, nós vamos estar nesse meio dia aí, estudando, né? Trazendo questões sobre isso aí. Vamos adorar o Senhor agora com a nossa vida, nossa oferta, colocar no seu coração sua semente, sua fidelidade, e apresente ao Senhor com gratidão, com alegria, para que Deus possa te guardar, multiplicar e repreender no decorrer da sua vida. As questões financeiras, aqueles que precisam de um milagre, que precisam apresentar a Deus algo que precisa ser multiplicado, restaurado. Nós pedimos que a mão do Senhor possa vir sobre as suas finanças, em nome de Jesus. Com alegria, o coração pode adorar o Senhor. Todos os dias. O boletim. Semana que vem vai estar aqui, sábado, domingo à noite, o pastor Paulo César Alves, que vai falar um trabalho de libertação muito forte, cura de milagres. E sábado, às 16 horas, teremos o nosso evento de mulheres chamado Luiz. Então você conhece alguma pessoa, convide para estar aqui, tem que reservar o local, né? Luiz, apenas R$10 de investimento,
Se você quer participar do evento do LED, no final, tudo bem. Vamos ter também a oração do Paulo César. Vamos ter um momento aí de buscar. Você faça, garanta a sua vaga de inscrição em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Às 18 horas,